queridos, bom dia! E a história de hoje vem de onde? Do Alabama, lá nos Estados Unidos. E quem escreve é a nossa amiga Shirley. E ela escolhe um texto muito legal, Filipenses 4, verso 6, que diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E além de escolher esse texto, ela já vem afirmando de uma forma categórica que Deus é fiel e as palavras dele são verdadeiras. Ou seja, ele é fiel para cumprir o que a gente leu nesse texto, porque o que ele fala é verdade. Antes de escrever sobre esse conteúdo aqui, na noite anterior, ela estava ali um pouco ansiosa, porque ela pegou um livro que era de autoria dela, né? E ela foi ali ao olhar, percebeu um erro que envolviam 2 palavras, um total de 7 letrinhas apenas, mas que fariam muita diferença manter aquele erro. No mesmo instante em que ela percebeu aquilo, a mente dela já começou a pensar em algumas coisas que isso foi trazendo ansiedade. Ela corrigiu o erro que havia, mandou essa correção por e-mail para o editor dela, fazendo uma oração para que o Senhor, de alguma maneira, intervisse ali e que a correção fosse feita antes do lançamento do livro. Aí, no fim, ela foi dormir, disse que dormiu bem, mas na manhã seguinte, quando ela acordou, aquela preocupação veio outra vez. E ela já estava quase para telefonar para o representante do livro para informar sobre aquele e-mail que ela havia enviado, quando ela decidiu verificar os e-mails primeiro, daquilo que ela havia recebido. Aí ela notou que tinha um e-mail que uma amiga tinha enviado uns 2 dias antes e que ela não tinha lido ainda. Quando ela abriu, era uma reflexão a respeito de um livro que ela gostava. E a autora daquele livro tinha escrito que quando algo nos deixa ansiosos, nós deveríamos conversar com Deus sobre esse assunto. A gente deveria agradecer a oportunidade de poder, nesse momento, confiar muito mais em Deus. Ou seja, os problemas, a gente tem que agradecer porque a gente vai aprender a confiar no Senhor. Olha que coisa importante isso. Aquelas palavras eram o que ela estava precisando ouvir naquele momento. E a paz começou a tomar conta dela e ela decidiu ler o texto outra vez. Aí ela se ajoelhou, pediu a Deus sobre aquela questão, que Deus perdoasse os pecados dela e que desse a paz de espírito tanto que ela precisava, né? E essa paz de espírito que muitas vezes a gente perde. E sabe por quê? Só porque a gente às vezes não vai a Deus em oração. Por isso que a gente perde a nossa paz de espírito. Quando ela se levantou daquela oração, ela sentiu que a calma veio. E ela se viu sorrindo até, por causa do que Deus tinha acabado de fazer. Deus já está me dando essa calma. Aí o que ela fez? Ela não ligou para o representante do livro, mas ela deixou tudo nas mãos de Deus. Isso às vezes pode ser muito complicado a gente fazer, porque nossa tendência é ter respostas rápidas, é já acabar agindo e resolvendo tudo sozinho, não é? Então, para confirmar que o Senhor ia cuidar daquela situação, Deus impressionou quem? A amiga dela de oração a telefonar para ela. E daí ela compartilhou com a nossa colega aqui, com a Shirley, o texto que está em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que lindo, gente! Isso aqui é a base para a gente não viver ansiosa, para a gente não viver ansioso. Sabe, você está com situações difíceis, desafiadoras na sua vida, você está se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada? Conte para Deus. Ele vai ouvir você e Ele vai responder quando você chamar. Nem sempre no mesmo momento, mas em algum momento, especialmente no momento adequado, Ele virá responder. Então, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele ama você e porque Ele cuida de você. Ótimo dia, até amanhã.